Então, hoje eu vou fazer assim como se fosse o fechamento daquela ministração que eu comecei lá, algum tempo atrás. Falei sobre a Terra Prometida. Eu só vou fazer um rápido retrospecto, né? O professor tem aquele negócio, né, de fazer revisão, né? Isso não sai da gente, né? Então, a gente sempre tem que fazer a revisão da última aula. Mesmo que a gente lute contra isso, é mais forte do que a gente, né? Então, os professores que estão presentes aqui devem saber o que é isso. Então, eu estava falando sobre como Israel conquistou Canaã e Josué foi o cara que introduziu o povo em Canaã. E ele chegou no final da vida dele, ele falou para o povo de Israel, olha só, gente, o que era para eu conquistar foi conquistado, só que tem muita terra ainda por ser conquistada. Eles não conquistaram toda a terra. Eles conquistaram, assim, as cidades maiores, os reinos maiores. Mas entre os reinos menores, cada tribo, então, tinha uma atribuição especial de agora aquela terra que eles ficaram, que era a possessão deles, né? Josué pegou e dividiu a terra como Moisés havia ordenado, como Moisés tinha deixado o projeto para ele. E aí, eles agora deveriam conquistar a terra. Cada tribo deveria fazer agora o seu trabalho de conquista final da terra. Os grandes inimigos haviam sido expulsos e derrotados. Expulsos não, derrotados no caso. E agora cada tribo tinha seu território para conquistar, para livrar daqueles pequenos povos e tomar posse da terra. Muito bem. E aí quando você vai lendo o livro do Antigo Testamento, você passa de Josué, vai para Juízes. E aí de repente você percebe que o povo não foi muito bem sucedido em Juízes. Porque a lição de casa que era para eles terminar a conquista não foi concluída. As tribos não fizeram a lição de casa. Então eles começaram a fazer alianças com esses povos. Porque eles viram um grande benefício nisso, certo? Porque se tinha inimigos no território deles, eles podiam tirar vantagem disso. E que vantagem há de ter um inimigo ali no teu território? A gente poderia dizer, não tem muita vantagem, né? Você criar o próprio inimigo no teu território, não tem muita vantagem, certo? Agora, eles pensaram diferente. Há uma vantagem, a gente pode escravizar eles. Eles estão debaixo do nosso domínio. Então, se eles estão se sujeitando a nós, tão bonzinhos eles, tão mansinho, então a gente pode dominar sobre eles. Era isso que Deus tinha mandado, né? Era bem isso que Deus tinha mandado. Ó, faça amizade com eles, eles são gente boa, não vai ter problema nenhum entre vocês e eles, tá? Vai ficar tudo certo, vocês podem escravizar eles bem tranquilo. Não. Deus dizia, ó, extermina, limpa, tira tudo. Não quero que vocês façam alianças. Não quero que vocês entrem em relacionamento com estes povos. Não quero que vocês deem suas filhas ou tomem filhas deles para se casarem com vocês. Não quero relações comerciais. Não, não, não. Né? Aquela primeira palavra que a gente ensina para os nossos filhos. Não. No nosso caso foi nein, que significa a mesma coisa. Então, o que acontece? No começo até que foi uma boa ideia, né? Mas essa boa ideia, o ser humano tem uma incrível aptidão de ter boas ideias, né? Em vez de obedecer, né? Obedece. Mas não, a gente tem boas ideias, né? Ao invés de seguir à risca o que Deus pede para a gente tem boas ideias. E a gente tenta incrementar, né, a vontade de Deus. Deixar ela mais bonita, né? Porque é tão chato, né? Não, não, não. Então vamos dar uma incrementada nesse negócio. Vamos usar eles como mão de obra escrava. E o que acontece? Esses povos, esses inimigos internos, eles às vezes se aliavam a inimigos externos. E o que acontecia? Era derrota na certa. E aí vem o período dos juízes, que o povo de Israel penou para conseguir se manter, pelo menos naquela terra. E quase foram eliminados também. Porque os inimigos eles se uniam e retalhavam Israel. Lógico. Ninguém vai entregar a terra de mão beijada.
E o que eu vejo em nossos dias, muitas vezes a gente está vivendo esse tipo de cristianismo. A gente se converte ao Senhor, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, mas assim, a gente mantém assim uma relação amigável, né? Para se dizer soft, né? Uma relação amigável com algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas ali que dentro a gente não quer entregar, porque é muito, né? Não tem problema nenhum se estiver debaixo do meu controle, certo? Não tem problema, eu tenho controle da situação. Vocês já ouviram falar isso, né? Ou já pensaram isso, né? Não, eu dou conta. Assim, Jesus é o meu Senhor, Jesus já me salvou, já sou dele, né? E aí Jesus diz, acaba com tudo. Mas, não, Jesus, tem umas coisas aqui que... Isso aqui não tem problema, né? Já fui bem pior, né? Não sei se já passou esse pensamento. Já fui bem pior, já estou bonzinho agora. Né? Já estou bem. Comparando com antes, nossa, que mudança. Oh, glória. E Jesus diz, é tudo. Pô, Jesus, você também está pedindo demais, né, Jesus? Pô, você sabia o lixo que eu era, né? Agora já estou melhorzinho, já, né? Já estou bonitinho agora, né? Sempre digo que bonitinho é um feio arrumado, né? Então, já está melhorzinho, já, né? E Jesus, ainda hoje, Ele está falando, eu quero tudo. Eu quero você por inteiro. Eu não quero parcelado, eu não quero fragmentado, porque Jesus morreu por inteiro na cruz. Não morreu apenas uma parte de Jesus na cruz. Ele se entregou por inteiro e Ele exige que a nossa entrega seja total. Entrega total. Tá, pastor, mas você está falando ali de história de Israel, do Antigo Testamento. Isso, gente, era só a revisão, tá? E agora eu vou pegar o texto que eu creio que até tenha mencionado na pregação anterior, Efésios, está aqui Efésios, mas não o texto que eu vou usar nessa ministração de hoje. Mas eu mencionei Efésios, eu gostaria de fazer a ministração hoje em cima de Efésios, fazendo a aplicação dessa introdução que eu dei do Antigo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. Por favor, se você trouxe sua Bíblia, se você trouxe ela, pode ligar ela no seu smart, só não acesse Facebook, senão o diabo vai quebrar o teu celular. Está jogando praga, né? Não, querido, é respeito mesmo, né? Então, olha só, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, diz a seguinte: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Antes desse mas nós, né? Então ele diz, gente, tinha uma coisa anterior aí, uma história tenebrosa, uma história obscura, né? E não andem mais daquele jeito, né? Não façam mais, não pratiquem mais aquelas coisas que as outras pessoas que caminham a passos largos para a destruição dessa mesma forma. Ele diz ali, eles têm entenebrecidos no entendimento. Então, um entenebrecimento é como se fosse uma sombra na consciência, eles não se tocam, eles são insensíveis, eles não reconhecem o pecado, eles não se arrependem. Ele diz, olha, gente, acabou, essa história acabou. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então ele diz, olha, são pessoas duras de coração e vocês uma vez estavam naquela forma, naquela vida e vocês foram resgatados, vocês foram removidos, vocês foram separados.
Esse é o significado da palavra santidade, separado. Então vocês foram separados deste grupo de pessoas. Deus te chamou e te salvou. Então Paulo está falando, ó, vocês fazem parte agora de um outro grupo. Não mais daquele grupo. Vocês fazem parte de um grupo novo, chamado igreja. E aí ele fala assim, versículo 20, mas vós não aprendeste assim de Cristo. Então significa essa outra forma de viver, já era. Porque agora nós vamos olhar aquilo que vocês aprenderam de Cristo. E o que vocês aprenderam de Cristo? Como é que Cristo, o que Cristo ensinou para nós? Qual foi o exemplo que Cristo viveu? Agora versículo 21. Se é que ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele diz como se fosse uma roupa suja, uma roupa amarrotada, uma roupa fedida. Você remove ela, você tira ela e você se reveste. Se revestir significa você se veste de novo, agora de um novo homem, de uma nova roupa. E essa nova roupa, esse novo homem, ele é segundo Deus. É isso mesmo. Ele é segundo Deus. Olha só o que diz aqui. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Significa que você se veste agora com uma roupa limpa, santa, pura. Assim como Deus é santo e puro. Significa que você agora é parecido com Deus. Você tem a mesma natureza de Cristo em você. A velha roupa você removeu e agora você se revestiu com uma nova roupa. Não é uma roupa remendada, não é uma roupa mais ou menos, não. Ela é nova. Não é uma roupa arrumadinha, não. É uma roupa nova. Uma nova mentalidade. Renoveis o vosso entendimento. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8. Renovar nosso entendimento. A renovação da nossa mente significa algo novo. Não é parecido, não é semelhante, é novo. Diferente, completamente renovado. A velha mentalidade precisa ser lançada fora e ter uma absolutamente nova. E aí que está uma grande dificuldade nossa. Porque volta e meia parece que aquela velha mentalidade ela começa novamente a se infiltrar. Só um pouquinho. Hoje eu vou poder pregar um pouquinho mais, porque eu tenho que tirar essas pausas, né? Essas aqui não contam. Então o tempo você tem que dar uma parada ali. É tipo futebol de salão, né? Aquele tempo de arremessar a bola, aquela bola parada não conta, tá? Então só bola em jogo é que conta. Pode soltar o cronômetro de novo. Então é o seguinte, como eu estava falando, é uma roupa nova, algo novo, não é algo remendado, algo lavado, tipo, deu uma engomadinha, tal, deu uma arrumadinha. Não, é algo novo, totalmente novo, completamente novo. Completamente novo. Isso lembra um pouquinho daquilo que eu falei do Antigo Testamento? Que essa terra, eles não deveriam fazer concessões ali com aqueles povos que estavam lá. Não tem mais como você dialogar com aquele tipo de mentalidade. Não dialogue com o pecado. Não dialogue com o pecado. Não dialogue. Significa o quê? Rompa. Coloque para fora completamente aquela mentalidade. E Paulo vai falar, ele deu um exemplo aqui da roupa, e agora ele vai começar a explicar o que significa isso.
Versículo 24, revistai-vos do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. É uma criação nova. Versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Ele fala assim, olha só, se você era uma pessoa muito irada, isso faz parte do teu passado. Se você era uma pessoa que tinha problema na língua, de mentira, mas eu não saio mentindo por aí. Não, mas a verdade, verdade mesmo, sem nenhum tipo de enrolação. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. Esse versículo sempre me chama muita atenção. Ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Beleza. Então, muitos cristãos têm essa transformação. Até lá eles chegam, né? Porque já fui muito pior, agora já sou bem melhor, já, né? Então, aquela diferença, não, agora já estou bem melhor, mas ainda não está perfeito. Por quê? Porque ele diz, olha, arrume serviço, comece a trabalhar para você ter como ajudar os outros. Não é só para você se manter. Porque o homem normal, né, o cristão comum, ele deixou do pecado, não roubo mais. Amém. Glória a Deus. Pronto, Deus fez a obra na minha vida, não roubo mais. Aí vive de penduricalho na vida dos irmãos, né? Não, eu conheci um irmão, misericórdia, Deus tirou ele das drogas. Não, pensa um cara que estava perdido. Pensa uma pessoa que realmente, ele tentou se matar várias vezes, ser jogado de viaduto. Deus foi tão bom na vida dele. E aí ele se converteu. Deixou o mundão, tal, Jesus agora, e glória a Deus. E realmente, ele deixou as drogas, foi livre das drogas. Casou com uma mulher que também era ex-dependente e tal, também deixou as drogas, formaram família. Ela já tinha, acho que 1 ou 2 filhos. Depois juntos tiveram mais outro filho. Tiveram mais outro filho. E tiveram mais outro filho. Né? Uma história quase perfeita. Quase perfeita porque a irmãozinha começou a depender dos outros, né? Aí ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali. Ele é um homem, rapaz novo. Mesmo que ele tivesse afundado na droga, ele estava bem ainda, né? Podia trabalhar bastante ainda, um homem forte, né? E não parava em serviço, não parava e ia de um lugar para o outro e tal. A gente pode, mas é consequência da química também, né? Não dá para pedir demais. Não, mas ele estava bem saudável, sim. Ele pensava bem, sim. Porque para pedir ajuda, nossa, né? Contava a história boa. Até que pelas tantas eu encontrei ele, porque daí o meu ministério foi para um lado, ele foi para o outro, enfim, né? E lá pelas tantas, lá na frente, a gente se encontrou. Ele falou, tá aí, meu amigo, como é que tá? Não, estou bem, pastor, uma bênção. Eu já conhecendo mais ou menos a figura, né? Falei, que bênção, que glória. Meu, que bênção, você está bem? Tá, estou bem, estou bem. Agora, pastor, eu vou me dedicar só para o ministério. Falei, nossa, que bênção, hein? Então está muito bem, né? Eu já conhecia a figura já. Pastor, porque eu creio assim que Deus me tirou de trevas tão profundas que eu tenho que compartilhar esse testemunho com o maior número de pessoas possível. Sim, nossa, é verdade. Verdade, realmente Deus foi muito bom na tua vida e continua sendo muito bom. Né? Deus ainda continua sendo muito bom na tua vida. Só que eu vejo assim, né, querido? Deus te deu uma família, né? Sim, Deus me deu uma família maravilhosa. Então, sabe qual que é o primeiro chamado do homem? O primeiro chamado de Deus para a tua vida é você ser marido da tua esposa e pai dos teus filhos. Significa, traz sustento para dentro de casa. Meu pastor. Eu falei isso, porque a gente tinha essa intimidade. Né? Não adianta nada você querer sair aí testemunhando, né, a obra de Deus, porque ela ficou pela metade. Ela ficou pela metade. Porque o texto bíblico, se a gente for... né, ele diz, não roube, não, porque ele andou, né? Botava tudo fora, né? Que era dele, que era dos outros também, para comprar tudo que é.
Ele melhorou. Mas faltou o segundo passo. Faltou se firmar. Então a obra de Deus, que Deus quer fazer na sua vida, é total, é completa. É concluir o ciclo. É uma nova vida. Não uma vida pela metade boa. E o texto continua. Ele diz assim: trabalhe, né? Para ter o que repartir com os necessitados, né? Então você, em vez de roubar, você trabalha para dar para os necessitados, né? Vai além. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Esse aqui pega, né, gente? Não saia nenhuma palavra torpe. Nenhuma. É quanto do território mesmo que era para ocupar? É 100%, né? Nem uma palavra torpe. Só a que for para edificação. Vem cá, pensa comigo. Só a palavra que for para edificação. Significa que 100% daquilo que você fala edifica os que estão te ouvindo. Já me arrependi de metade do que eu estava pregando aqui, né? Misericórdia. Já falei algumas palavras que já não são, né? Mas também faz parte da gente entreter o povo, eles ficarem prestando atenção, faz parte da ideia, né? Mas o que o texto diz aqui é sério, gente. É sério, gente. Não é assim uma meia caminhada, você já está, né? Já estou bem, nossa, já estava bem pior um tempo atrás, já estou melhorando bastante, sabe? Deus diz, não, eu quero você inteiro. Eu quero você 100%, eu quero que você realmente seja alguém radicalmente novo. 100%, sem concessões. A vida cristã, ela é radical. Eu sempre digo que Deus não tem um projeto para arrumar a tua vida ou para dar um jeito em uma situação da tua vida. Deus tem um projeto de vida para você. O que é um projeto de vida? Quando é que esse projeto vai concluir? Quando o teu problema estiver resolvido? Projeto de vida significa projeto de vida. Ele vai terminar quando? Quando tiver fim a sua vida. Não, o projeto de Deus vai terminar quando terminar a sua vida. E aí vai continuar ainda, né? Porque aí o projeto de vida de Deus aqui na terra terminou. Mas agora, se você seguiu o projeto de vida para Deus, para a sua vida, ela vai continuar esse projeto a longo prazo, né? Lá no céu, na eternidade. Glória a Deus por isso. Amado, não pare, não termine o projeto de Deus na sua vida antes do tempo de Deus determinado para a sua vida. Tem gente que termina o projeto antes. Fica um projeto inacabado. Fica uma coisa esquisita. Sabe aquela construção que o camarada começou e fica naquele jeito? Uma obra inacabada. Todo mundo fica olhando. Sem graça. Por quê? A Bíblia nos fala de que não é digno o homem que põe a mão no arado e olha para trás. A palavra de Deus diz que antes de você ir para a batalha, você tem que ver, né, o teu exército, faz um levantamento para você não passar vergonha. Porque senão você vai para a guerra e o inimigo vem e ele é mais forte do que você achava e aí a coisa fica ruim. Projeto de Deus na sua vida é para a vida toda. E quando esse projeto vai concluir? Quando você deixar esta vida aqui na terra e for para a glória. Significa que constantemente você precisa estar se disciplinando, se guardando, verificando o que está saindo da minha boca. Ei, peraí, eu já estava melhor, eu estou fazendo concessões. Em que área você está fazendo concessões? Teve um tempo atrás que eu tive que dizer, Deus, me perdoe, estou começando a fazer concessões, não é legal isso. Já fui melhor. Se você chegou nessa conclusão, amado, então,
Eu conheço um cara no Antigo Testamento, homem de Deus. Pensa, um homem de Deus. Um homem extraordinário. O apelido que ele recebeu carinhosamente do seu Deus é homem segundo o coração de Deus. Pensa, você ter o próprio aval do próprio Deus, ele te avalizando. O cara tem que ter as costas quentes, né? Homem segundo o coração de Deus. Davi. Que cara. Acho a vida dele extraordinária. Chegou um momento que ele começou a fazer concessões. Porque enquanto estava todo mundo, os reis, era período de guerra, os reis saindo para guerrear e tal, a Bíblia diz que era tempo de guerra. E esse homem de batalha, esse homem de guerra, esse homem que era homem segundo o coração de Deus, ele tinha a mão calejada de tanto empunhar a espada e segurar o escudo. Ele diz, eu estou bem. Eu já conquistei tanta terra. Israel nunca teve tão bem quanto está comigo. Ele fez o serviço de conquistar. Sabe aquele território que eu falei para as tribos conquistarem, que eles não conquistaram? Sabe quem conquistou? Parte deles foi Saul, mas a grande parte foi Davi. O cara conquistou muito. Ele conquistou muito. Ele era um cara valente. Para ele não tinha gigante. Ele era um cara de guerra. Ele era um cara de conquista. Ele era um cara ousado. Pensa alguém corajoso, ousado. E confiava tanto em Deus. Era um cara tão dependente de Deus. E nas batalhas ele dizia, Deus, como é que eu vou enfrentar o inimigo? Como é que você quer que eu vá para a batalha? Qual a estratégia, Deus? Porque quem era estrategista não era ele, era Deus. Ele tinha uma amizade com Deus extraordinária. E aí chegou um período, ele tinha conquistado muita coisa já. Tinha conquistado muito. Todo mundo indo para a guerra, ele diz, olha, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui no palácio mesmo. Já conquistei tanto. Sou um grande rei, respeitado em todo o meu reino, até nos reinos vizinhos aqui. Estão até pagando tributo para mim já. Estou bem. Vou ficar por aí mesmo. O problema dele foi que ele se acomodou naquilo que ele já tinha conquistado. Ao invés de ele sair para a guerra, que era o chamado dele, ele se retraiu, ficou no palácio. E de repente ele foi ver a vizinha, né? E a vizinha era tão bela. E ele baixou a guarda, estava com a guarda baixa já, na verdade, né? Guerreiro, baixou a guarda. O inimigo, gente, é muito astuto. O inimigo que antes era externo, que ele combatia lá fora, de repente tinha um lugar cativo no coração dele. E de repente aquele homem de guerra, valente, amigo de Deus, silenciou a voz do Espírito Santo, silenciou a voz de Deus no coração dele e pecou, e continuou pecando. E aí tentou arrumar a besteira que fez, aí só piorou a situação. Matou um homem inocente e a coisa não foi boa, porque ele baixou a guarda. Ele fez concessões. Ele diz, poxa, mas já estou tão bem agora. Mudar mais. Tá bom. Estou bem. Amado, sabe quando é que a gente vai poder baixar a guarda? Quando nós estivermos diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor, lá na eternidade. Aí você pode dizer, cara, eu acho que agora deu. Rei Davi, infelizmente, não resistiu à tentação interna. O texto continua. A gente viu lá das palavras, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Perdoe. Perdoe de novo, mais uma vez.
assim como Jesus te perdoa, perdoe você também. Aí pega, né? Perdoe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bem até aí, né? Agora, como Jesus te perdoou, perdoe você também. Oh, Deus, aí pega pesado, né? Agora, capítulo 5 diz: sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados. É isso mesmo que você ouviu. Imite a Deus. Quer um propósito mais elevado do que esse? Seja igual a Deus. Aí é para os valentes, né? Seja igual a Deus. Quer um propósito mais elevado que esse? Misericórdia. Como se fosse filho amado, significa que Deus te ama como filho dele. Significa você, gerado em Deus, você vai refletir quem? O teu pai. O pai olha para ti e vê ele refletindo em você. O caráter dele em você. Essa é a medida. É até lá que Deus quer que você chegue. Ele não quer que você melhore um pouquinho. Ele quer que você seja igual a ele. Aí eu olho para mim, tem que melhorar um bocado ainda, né? Para chegar nesse ponto aí. Então, olha só o que ele diz. Versículo 3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarices, né? Bobeira. Que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Aqui, novamente, ele parece que está só fazendo uma revisão, né? Paulo, acho que era professor também. Gente, já era, passado já era. Trevas, já não é mais trevas, vocês são luz. Então, agora, a ação, a atribuição de vocês é brilhar. Vocês já deixaram as trevas já não fazem mais parte do conteúdo. Então, se retraiam totalmente. Saiam completamente deste vínculo que vocês tinham com as trevas. Não façam relações de novo com as trevas. Não se alianciem de novo com as trevas. Ou com obras das trevas. A gente está vivendo um cristianismo onde parece que tudo pode. Porque a gente vinha de um cristianismo onde nada podia, né? Não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Nada podia. Mas eu estou com medo desse novo cristianismo que parece que tudo pode, porque parece que não faz mais diferença. Eu fui, quando comecei a dar aula, isso foi agora semana passada, né? Um pouquinho mais. Enfim, em Curitiba, quando fui fazer seminário teológico, fazem mais de 20 anos, sim. Então, eu comecei a dar aula lá na rede pública. E aí tinha uma crente na minha sala de aula. Claro, eu já estava fazendo teologia, né? Professor de ensino religioso, na sala de aula e tal, e tinha uma crente. E a crente, vocês sabem o padrão crente que é, né? Cabelo comprido, saia, aquela coisa básica, né? E aí, ela, eu acho que não sei nem se fazia educação física, eu acho que ela não fazia educação física. Mas, enfim... E aí eu vinha da colônia, né? Enfim, não tinha muito contato com outras igrejas, sempre muito mais na minha igreja, aquela mentalidade bem
limitada. Mas, enfim, aí eu achava legal, porque o testemunho dela em sala de aula era muito bom, né? Porque ela era aquela crente que ficava quieta num canto e não abria a boca nem para bocejar. Enquanto que a outra turma destruía a sala de aula, né? Arrebentavam com tudo, ela estava lá, quietinha no canto dela. E realmente, ela estava numa sala de aula bastante complicada. A turma era bem agitada. E aí chegou um momento assim, eu andando, passando, conversando com um aluno aqui, conversando com outro ali e tal, cheguei nela, falei, você é da Assembleia, né? Ah, sim, eu sou da Assembleia. Ah, tá, que legal. E assim, por que vocês, porque na colônia a gente não tinha tanto contato com outras igrejas assim, daí eu falei, e vocês sempre andam de saia, né? Por que você tem que andar só de saia? Ela olhou assim para mim e ela falou assim, de que outra forma nós vamos mostrar nossa diferença? Começa pela roupa. Boa resposta, né? Então, havia uma mentalidade de que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E a forma de nós vestirmos já demonstra que nós não somos iguais. Claro que de repente até se acham melhor, né? Mas a ideia não é essa. Mas a ideia é, nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Está faltando crente hoje. Está faltando crente hoje. Para dizer, eu sou diferente. Olha para minha roupa. Eu sou diferente. Não, eu não sou melhor. Eu não sou melhor porque eu estou de vestido, de saia. Eu não sou melhor porque o meu cabelo é XYZ. É porque eu não ando no pecado. Eu não sou igual. Hoje, não, mas isso vai chocar. Então o cristianismo, ele está se tornando, está se amoldando para não chocar. Então a gente tenta, Paulo chocou, Jesus chocou. E a gente está querendo fazer o quê? A gente está querendo amoldar o cristianismo para não ser, sei lá. E a gente está se tornando igual. Igual ao quê? Ao mundo. Pode isso? Já pode isso. Pode cabelo comprido, cabelo curto, cabelo amarelo, X, Y, Z. Não tem. Mas ninguém pode me julgar. Não, tudo bem. Então vai fazendo. Então, hoje em dia, um tempo atrás eu li um post, eu fiquei meio preocupado, de uma pessoa da igreja. Ele dizia assim, tem aqueles postzinhos, né, já feitos, você só copia e cola, só reencaminha, que dizia assim, ninguém manda na sua vida. Você tem que saber o que você quer na sua vida. Ninguém pode, você é o tal, você não sei o quê. Ninguém te ouse, né, questionar. Mas que você é o cara e todo mundo tem que se prostrar diante de você e ninguém manda na tua vida. Mais ou menos esse sentido. Eu fiquei pensando, biblicamente isso está correto? Eu fico pensando no tipo de cristianismo que a gente está vivendo hoje em dia, desassociado da palavra. Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele vai falar o seguinte. Deixa eu achar o texto agora. Romanos. Em Romanos que ele fala sobre a responsabilidade nossa em relação aos fracos na fé. Ele diz assim, Romanos capítulo 14. Ele diz assim, Romanos 14, versículo 1 em diante. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Estará firme e por aí vai. Versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.
aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, pois dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isto Cristo morreu, tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E por aí vai. Ele vai falando aqui, depois ele vai falar sobre que nós devemos o quê? Não fazer, se isso é um tropeço para o irmão, não faz. Ninguém pode me julgar, né? Amado, isso é bênção. Ou o irmão, de repente, vai se escandalizar. Então, se vai escandalizar outro, não faz. Não porque você não está resolvido aqui, tem outras pessoas que não estão resolvidas nessa situação. Então, por causa deles, você não vai fazer por causa deles. Não é eles que têm que te engolir. É você que tem que se amoldar aos pequeninos. Então, amados, hoje em dia essa corresponsabilidade, ela não existe mais. O que é essa corresponsabilidade? Eu sou responsável pelo meu irmão. E o meu irmão é responsável por mim. Significa que a minha ação, a minha atitude pode, de repente, magoar o irmão. E ele pode se desviar da fé por causa de mim. Então, eu não quero dar mau testemunho. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer ele engolir? Não, é ele que tem que aceitar. Não, eu vou mudar minha atitude para que não seja tropeço para o irmão. Hoje em dia, todo mundo quer mandar em todo mundo. Amados, é sério isso que a Bíblia fala. Eu gostaria de estar concluindo com o texto de Efésios ainda, capítulo 5, onde Paulo, essa discussão toda desse novo homem, desse novo ser, ele termina da seguinte forma. Ele está falando das luzes e das trevas, né? A última texto que eu li para vocês, da luz e das trevas, que vocês já não fazem mais parte do reino das trevas, mas sim da luz e tudo mais. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você pode dizer, poxa, mas esse padrão que você acabou de falar aí, que Paulo falou para a igreja, é um padrão elevado demais. Esse padrão que é ser imitador de Deus, é ser igual a Deus, é ser assim, é um padrão impossível de ser alcançado. Eu falei, sim, é impossível. Sim, é impossível. Então, pastor, por que você falou até agora, já que é impossível? Né? Que bela conclusão de mensagem é essa? Né? Você chega, olha, esse tipo de vida realmente é impossível você viver. Muito bem, beleza. Qual é a resposta a uma forma que é impossível de ser vivida? É legal, é interessante de observar o seguinte. Quando Israel foi conquistar a terra Canaã, Deus disse, olha, essa terra é de vocês. Eu dou ela para vocês. Conquistem ela. E está fácil. Israel foi lá e começou a conquistar. Só que em várias batalhas eles foram derrotados. Porque humanamente era impossível eles conquistarem essa terra. Humanamente era impossível. Eles não estavam preparados para essa terra. E o que acontece? Quando eles venciam, quando eles conquistavam a terra, quando eles estavam unidos com Deus, obediência. Quando eles estavam em obediência, os inimigos caíam na frente deles. Deus mandava a chuva de pedra. Quando eles estavam unidos, em intimidade com Deus, em obediência a Deus,
eles eram vencedores. A partir do momento que eles começavam a fazer concessões, juízes, o ciclo de juízes, né? O pessoal que já fez ETBC, o ciclo de juízes. Ele se repete 7 vezes. Se você não sabe o que é ciclo de juízes, faça ETBC. Né? E aí você vai estar por dentro das mensagens, né? O ciclo de juízes significa que eles pecavam, se afastavam da presença de Deus, Deus levantava um inimigo, eles eram derrotados, pagavam imposto, um monte de coisa e tal. Eles se voltavam, se arrependiam, voltavam para Deus, e Deus levantava um juiz, um libertador, ele libertava e o povo era vencedor de novo. E aí você diz, aprenderam? Não. Aí de novo, pecavam, aquela coisa, né? Castigo. Aí levanta o libertador e a graça. E aí, pegava de novo, né? 7 vezes. Só no livro de Juízes, 7 vezes esse ciclo se repete. Então você pode dizer, tá, como é que eu vou aplicar isso para a minha vida? Amado, seguinte, este padrão de vida que eu acabei de apresentar para vocês em Efésios capítulo 4 e capítulo 5, que Paulo apresenta para a igreja, ele é impossível humanamente de ser vivido. É um padrão elevado. Por quê? Porque é um padrão divino. Ou você consegue chegar no padrão divino? Você é Deus, né? A gente tem que se prostrar diante de ti, então. Humanamente impossível de ser alcançado, mas se você se conectar com o divino, com Deus, em conexão com Ele, Ele produz fruto em ti, o fruto do Espírito. Amor, graça, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão e por aí vai. Se você for ler esse texto de novo e comparar com o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, você vai encontrar todas essas características no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Significa que Ele vai te capacitar a viver uma vida que humanamente é impossível de ser vivida, mas somente com a presença do Espírito Santo. Então, ou você fortalece a carne, ou você fortalece o espírito. Se você fortalecer a carne, vai acontecer que nem Davi, vai cair. Porque a carne vai falar mais forte. E ela vai dominar o espírito. Agora, se você alimentar o espírito em oração, em leitura da palavra, em culto, em celebração e em boas obras, e você glorifica a Deus e você trabalha o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai fazer você dar fruto e a tua vida pode chegar cada vez mais perto do ideal de Deus, do padrão de Deus. Se você fortalecer o Espírito. Então, aonde é que está a grande sacada dessa mensagem? Você precisa ser fortalecido. Humanamente você não vai conseguir. Humanamente a gente faz que nem Davi, a gente faz concessões. Ao invés de a gente fortalecer o espírito, a gente fortalece a carne. Hoje estou tão cansado, hoje nem vou ler a Bíblia. Hoje eu quero me divertir um pouco, eu vou fazer outra coisa, tal, vou esparecer. Você vai deixando o espírito de lado, vai deixando o espírito de lado e você vai fazendo concessões. Um pouquinho só não tem problema, dali a pouco já não é mais um pouquinho, e dali a pouco, quando você vê, você já está tomado de novo. Eu falei para vocês, Deus quer 100%. Não quer um arrumadinho, não quer um ajeitadinho. Porque não foi ajeitadinho que Ele resolveu o problema para ti. Foi com o sangue de Jesus Cristo. Ele quer por inteiro. Porque foi por inteiro que Ele pagou o preço. Não pagou o preço pela metade. Foi integral. Se você pudesse ter... Você foi sorteado. Você foi sorteado com um carro. Aí você chega lá e fala, eu vou querer só vou querer as rodas do carro. Os caras, por que você quer só a roda? Não, para mim já está bom já. Só a roda. Se eu vender as rodas, já estou muito feliz já. Mas, cara, você ganhou o carro inteiro. Não. Isso é demais para mim, eu vou ficar só com as rodas mesmo. Ninguém é burro o suficiente para fazer isso, né? Você ganhou tudo, você vai pegar tudo, lógico que você vai pegar tudo. Amado, Cristo tem um pacote completo. Cabelo, barba, bigode e tudo mais, né? É completo. É disciplina na língua,
é santidade no ouvido, é pureza de coração, é tudo. Não é uma... não, o pacote é fechado. Mas só vai alcançar quem reconhecer Deus. Eu não consigo. É só o Senhor que pode fazer isso em mim. Porque esse fruto não é do Cláudio. Porque se fosse do Cláudio, já dava um jeitinho, né? Mas não é do Cláudio. O fruto é do Espírito. E é só Ele que vai te capacitar para viver neste nível, nesse padrão. Vamos ficar de pé?